Depois de abandonar o próprio casamento às pressas, Gerlucy corre até um galpão abandonado para tentar salvar a neta das mãos de Santiago Ferretti. Ao chegar no local, ela encontra o vilão segurando Ana Maria no colo e percebe imediatamente que caiu em uma situação extremamente perigosa. Ferretti deixa claro que não pretende entregar a bebê e encara Gerlucy com um olhar frio, enquanto Samira observa tudo sem demonstrar qualquer arrependimento pelo plano cruel que ajudou a colocar em prática. Mesmo diante do sofrimento da família, Samira provoca Gerlucy e afirma que venderia a própria neta novamente se fosse preciso. A declaração deixa todos revoltados. Enquanto isso, Paulinho consegue chegar escondido perto do galpão e passa a observar cada movimento do criminoso sem ser percebido. O noivo vê o momento exato em que Ferretti aponta a arma na direção de Gerlucy, aumentando ainda mais o clima de tensão. Segundos depois, um disparo ecoa pelo galpão inteiro. Gerlucy arregala os olhos, leva a mão até o peito e acredita ter sido atingida. Ferretti também fica em choque por alguns instantes. Porém, quando ela olha para a própria mão, percebe que não há sangue. Ao virar para o lado, Gerlucy vê Paulinho segurando uma arma e entende o que aconteceu. O policial acertou Ferretti de raspão no ombro para impedir que ele atirasse nela. Ferretti sente a dor do ferimento, mas continua segurando Ana Maria com força. Descontrolado, ele ameaça todos ao redor e ordena que ninguém se aproxime. Samira percebe naquele momento que o plano saiu completamente do controle e decide fugir antes que a situação piore para ela. Gerlucy implora para que o criminoso solte sua neta, enquanto Paulinho tenta manter a calma para evitar uma tragédia ainda maior. Pouco depois, Raul, Joelle, Juquinha e Jairo chegam ao galpão e ficam desesperados ao ver Ana Maria nas mãos de Ferretti. Joelle perde o controle ao ver a filha em perigo e implora para recuperá-la. Raul também explode de raiva e ameaça acabar com o vilão caso alguma coisa aconteça com a bebê. Mesmo cercado, Ferretti debocha de todos e afirma que ninguém conseguirá detê-lo. O criminoso então corre em direção ao carro levando Ana Maria. Antes de fugir, ainda faz ameaças e avisa que está disposto a destruir tudo se tentarem impedir sua saída. Samira aproveita a confusão para escapar correndo, mas Juquinha sai atrás dela imediatamente. Ao mesmo tempo, Paulinho decide perseguir Ferretti. Gerlucy insiste para ir junto, e Joelle também entra no carro afirmando que não vai abandonar a própria filha naquele momento tão desesperador. Paulinho pisa fundo no acelerador e inicia uma perseguição intensa pela estrada. Dentro do carro, Gerlucy não consegue conter o desespero e lamenta tudo o que está acontecendo justamente no dia do casamento dela. Paulinho tenta acalmá-la e garante que eles ainda irão se casar. Joelle, nervosa, pede para ele acelerar ainda mais, enquanto Raul afirma que mal consegue controlar a própria raiva. No carro da frente, Ferretti percebe que está sendo seguido. Pelo retrovisor, ele vê o veículo de Paulinho se aproximando rapidamente e resolve colocar em prática mais um plano cruel. O vilão pega uma boneca vestida com roupas de bebê que estava ao lado dele e joga o objeto pela janela do carro. Ao presenciarem a cena, todos entram em choque acreditando que Ana Maria foi arremessada para fora do veículo. Joelle começa a gritar desesperadamente, Raul fica completamente paralisado e Gerlucy implora para Paulinho parar o carro imediatamente. O policial freia com tanta força que os pneus chegam a cantar no asfalto. Joelle sai correndo pela estrada chorando e acreditando que perdeu a filha. Raul e Gerlucy começam a procurar desesperadamente pela bebê perto do acostamento. Paulinho, abalado, afirma que nunca imaginou viver uma situação tão cruel nem mesmo como policial. Depois de alguns momentos de puro desespero, Raul finalmente encontra o objeto jogado no chão e percebe que se trata apenas de uma boneca. A revelação deixa todos revoltados. Joelle desaba emocionalmente ao perceber o tamanho da crueldade de Ferretti. Gerlucy entende imediatamente que aquele era exatamente o objetivo do vilão, distrair todos para conseguir fugir sem ser seguido. Joelle entra em pânico ao lembrar que Ana Maria continua nas mãos dele e pergunta o que irão fazer agora. É nesse momento que Paulinho surpreende todos. Ele revela que antes de sair do galpão, conseguiu instalar escondido um rastreador no carro de Ferretti. Gerlucy, Raul e Joelle se enchem de esperança novamente. Paulinho pega o celular, acessa o aplicativo de GPS e descobre que o criminoso parou o carro em um local afastado na beira da estrada. Sem perder tempo, eles seguem imediatamente para o endereço indicado pelo rastreador, determinados a recuperar Ana Maria de qualquer jeito. Gerlucy concorda com Paulinho e lembra que aquela pode ser a última chance de capturarem Ferretti de uma vez por todas.
Raul também tenta convencer Joelle a manter a calma, mesmo vendo o sofrimento dela aumentar a cada minuto. Enquanto isso, Paulinho explica rapidamente a estratégia que pensou para conseguir surpreender o criminoso sem colocar Ana Maria em risco. O policial estaciona o carro longe dali e sai devagar, andando na ponta dos pés para não fazer barulho. Aproveitando os pontos cegos do retrovisor, ele consegue se aproximar sem ser visto. Pouco depois, Paulinho observa Ferete saindo do carro com Ana Maria nos braços. A bebê não para de chorar, e o vilão começa a perder a paciência. Irritado, Ferete reclama da choradeira constante e fala sozinho enquanto tenta entender por que o carro parou de funcionar. Sem conseguir acalmar Ana Maria, ele resolve colocá-la em um banco da praça por alguns minutos enquanto verifica o veículo. A criança continua chorando sozinha, deixando Joelle ainda mais desesperada dentro do carro escondido. Sem conseguir suportar a cena, Joelle decide sair correndo para pegar a filha. Porém, Raul a segura e insiste para que ela espere o sinal de Paulinho. Gerlucy também tenta fazê-la entender que qualquer movimento errado pode acabar destruindo toda a operação e permitir que Ferete fuja novamente com a bebê. Enquanto isso, Ferete percebe que um dos pneus do carro está furado e começa a reclamar sozinho no meio da estrada. De repente, ele nota que Ana Maria parou de chorar. Desconfiado, o vilão olha para trás e leva um susto enorme ao ver Paulinho segurando a bebê nos braços. Ferete entra em pânico imediatamente e tenta correr de volta para o carro. Quando tenta abrir a porta, percebe que ela está trancada. Desesperado, ele começa a procurar a chave nos bolsos sem encontrar nada. É nesse momento que Raul aparece segurando a chave do carro nas mãos e debocha da situação, perguntando se era aquilo que ele estava procurando. Furioso, Ferete tenta sacar a arma da cintura para ameaçar todos novamente. Porém, percebe que a arma desapareceu. Antes mesmo que ele entenda o que aconteceu, Gerlucy surge segurando o revólver nas mãos e anuncia que o jogo finalmente virou contra ele. Cercado por Gerlucy, Raul e Paulinho, o criminoso percebe que ficou sem saída. Mesmo assim, Ferete se recusa a se entregar facilmente. Ele tenta fugir correndo, mas acaba sendo surpreendido por Joelle, que coloca o pé na frente dele. O vilão tropeça e cai no chão. Paulinho se aproxima rapidamente e dá voz de prisão a Santiago Ferete, encerrando de vez a fuga do criminoso. Gerlucy encara o vilão caída no chão e afirma que acabou para ele. Raul promete que fará questão de vê-lo pagar por tudo que causou à família. Mesmo derrotado, Ferete ainda ameaça todos e diz que aquela história não terminou. Pouco depois, uma viatura chega ao local. Jairo e Juquinha descem do carro e confirmam que Samira conseguiu escapar novamente. Segundo eles, a vilã saiu dizendo que se vingaria ainda naquele mesmo dia. A notícia deixa todos preocupados. Joelle teme que Samira tente alguma coisa contra Ana Maria, enquanto Gerlucy sente um arrepio ao imaginar o que ainda pode acontecer. Mesmo abalados, todos decidem voltar para a igreja. Ao ver Ferete sendo colocado dentro da viatura, Paulinho olha para Gerlucy e pergunta se ela ainda quer se casar depois de tudo o que aconteceu. Sem pensar duas vezes, ela responde que nunca teve tanta certeza de que deseja se casar com ele. Os dois retornam à igreja em grande estilo, emocionando todos os convidados que estavam apreensivos com o desaparecimento da noiva. Viviane, Leonardo, Zenilda, Lígia, Rogério e os outros amigos se emocionam ao ver Gerlucy entrando acompanhada de Paulinho. Porém, sem que ninguém perceba, Samira observa toda a cerimônia escondida dentro de um carro. Consumida pelo ódio, ela culpa Gerlucy pela destruição da própria vida e afirma que não tem mais nada a perder. A vilã decide então colocar em prática seu último plano: sequestrar Ana Maria novamente para fugir do país. O pastor Alberico finalmente declara Gerlucy e Paulinho marido e mulher. Os convidados comemoram emocionados enquanto os dois se beijam no altar. Nesse momento, Gerlucy se aproxima do ouvido do marido e diz que tem uma surpresa capaz de mudar a vida dele para sempre. Paulinho estranha a fala, mas ela afirma que ele descobrirá tudo em breve. Enquanto a festa acontece, Joelle se afasta um pouco dos convidados para dar mamadeira à filha em um local mais tranquilo. Ao perceber que ela ficou sozinha, Samira acredita que encontrou a oportunidade perfeita para agir. A vilã pega uma arma, atravessa a rua escondida e se aproxima lentamente. Quando chega perto, Samira provoca Joelle e pergunta se ela achava mesmo que conseguiria escapar sem acertar as contas. Porém, antes que possa fazer qualquer coisa, Joelle se vira sorrindo e revela que tudo era uma armadilha. Samira olha para o colo dela e percebe, em choque, que não está vendo Ana Maria, mas sim a mesma boneca usada por Ferete durante a perseguição. No mesmo instante, vários policiais cercam a vilã.
Jairo, Juquinha e outros agentes aparecem apontando armas para ela. Sem saída, Samira entra em desespero ao perceber que foi enganada. O delegado anuncia sua prisão definitiva e afirma que daquela vez ninguém conseguirá ajudá-la a escapar. A cena chama a atenção de todos os convidados da festa, que começam a aplaudir enquanto a vilã é levada para a viatura. Com os dois criminosos finalmente presos, Paulinho comemora ao lado de Gerlucy e diz que agora eles poderão viver em paz. Então, emocionada, Gerlucy revela a surpresa que vinha escondendo desde a cerimônia. Ela olha nos olhos de Paulinho e anuncia que está grávida. O policial fica completamente sem reação, começa a chorar emocionado e pergunta várias vezes se aquilo é verdade. Gerlucy confirma que os dois finalmente realizarão o sonho de formar uma família juntos. Sem conseguir conter a felicidade, Paulinho abraça a esposa, beija Gerlucy diante de todos e comemora emocionado que será pai. A novela então avança 7 anos no futuro e promete mostrar o destino de todos os personagens, além de revelar casamentos, reviravoltas inesperadas e até uma cena secreta incluída pelos diretores no último capítulo da trama. Me conta o que achou do último capítulo? Escreve nos comentários e a partir de segunda já temos uma nova história para contar. Acompanhe Quem Ama Cuida, nova novela das 9.